Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Encerrando assim o capítulo 6, que é um pouco mais curto do que a gente está acostumado, né? Mas em compensação, depois vai vir um capítulo enorme. 2 capítulos enormes, capítulos 7 e 8, bem grandes. Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus e alexandrinos, dos da Sicília e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornaram então alguns para dizer: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, prenderam-no e o levaram à presença do sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimo-lo dizer repetidamente que esse Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A prisão de Estevão, como é o título aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que eu uso neste canal, foi a primeira dentre todos os outros discípulos que vai resultar no martírio. Porque Pedro e João já foram presos, depois os 12 de uma vez foram presos e todos levados a esse mesmo sinédrio. Só que não estava adiantando as ameaças. A gente viu que eles tiveram presos da última vez, os 12, e apanharam com varas. Às vezes saíram contentes: nossa, nós apanhamos por causa do nome de Jesus. E continuaram pregando. E as pessoas se convertendo. Imagina a dor de cabeça daqueles membros do sinédrio. Gente que até frequentava lá e começou a se converter. Já tinha alguns antigos discípulos de Jesus, antigos, né, desde antes da morte e ressurreição do Senhor, que era Nicodemos e José de Arimateia. Mas agora começou a se converter mais gente, inclusive um grupo considerável de sacerdotes, como a gente ouviu falar. Estevão é um dos 7 diáconos que foi ordenado. E eles, além de servirem às mesas, eles pregavam. E Estevão era muito santo. Deus fazia e operava muitos milagres. Depois que ele foi ordenado, a coisa foi de vez. Aí que muitos sinais e prodígios eram realizados por suas mãos. E as pessoas que o ouviam se convertiam, exceto aqueles que eram a grande oposição. E aqui tem essa turma aqui, gente. Essa turma aqui vai dar trabalho durante todo o livro dos Atos dos Apóstolos, principalmente esses que vêm da Sicília e da Ásia. São os que mais vão perseguir São Paulo no futuro. São Paulo que até agora não se manifestou aqui no livro,
mas daqui a alguns capítulos ele vai aparecer, né? São Paulo. Mas antes, Saulo, que inclusive vai ter participação no apedrejamento de Estevão. Mas Estevão não vai ser apedrejado simplesmente assim. Agora eles condenaram e pronto. Ele passa por um grande combate pela fé, em defesa da fé. Um combate voraz, que começa lá, quando ele está pregando, e esses homens da sinagoga dos libertos, né, que são daqueles judeus helenistas, eles não eram dali da região de Israel, eles eram vindos de fora, eles tinham uma sinagoga separada. Alguns desses se converteram, como a gente viu no estudo anterior, mas outros não. E eram super radicais e vão perseguir de fora a fora a igreja. Eles tentaram discutir com Estevão, mas não podiam, porque a sabedoria de Deus estava com Estevão. E o conhecimento das Escrituras se manifestava na vida de Estevão, e a boca de Estevão, a língua de Estevão era uma língua afiada, adestrada para pregação. Por causa disso, eles jogaram sujo. Eles subornaram pessoas para acusar. Amotinaram o povo. Como assim? Eles foram juntando gente. Olha, ali tem um cara que está blasfemando. Vem cá você, sabia que ali tem um cara que está blasfemando? E juntaram gente, juntaram os anciãos e os escribas, e já queriam perseguir os cristãos mesmo, e de improviso prenderam e levaram para o Sinédrio. Fizeram uma emboscada, pegaram ele de repente, ele está lá pregando, de repente chegou aquele monte de gente, pegou ele e prendeu. Lá eles apresentaram falsas testemunhas para que ele fosse julgado. E o que vai ser no capítulo 7, o próximo? Vai ser justamente esse julgamento de Estevão e esse discurso maravilhoso, arrebatador de Estevão, que sem ter como refutar Estevão, eles vão, né, apedrejá-lo. Não, só matando esse aí, não tem jeito. Mas antes, vão ter que ouvir a verdade. Porque Estevão vai falar a verdade. Tão cheio do Espírito Santo que Estevão estava, que eles viam Estevão, o rosto de Estevão como de um anjo. Por isso eu coloquei esse título, homem ou anjo? Tão santo. Mas para mostrar-nos que Deus pode gerar santos dessa magnitude no nosso meio, que a gente vai ver também na vida dos santos apóstolos, né, e de outros tantos santos que vieram depois. Mas veja, nesses primeiros tempos da igreja, um diácono se levanta com tamanha força do Espírito Santo para pregar o evangelho sem levar em conta a sua própria vida. Versículo 15. Todos os membros do Sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Mesmo assim, mesmo vendo nele o rosto de um anjo, é isso que impressiona. Como a dureza do coração pode cegar alguém, cegar a consciência de alguém, a dureza de coração, gente. Que Deus nos livre dessa dureza de coração, porque eles viam que existia algo diferente. Eu tive a impressão que eu vi todos os membros do Sinédrio, e mesmo com esse sinal, apesar de terem visto, se levantaram e se puseram contra Deus. Olha o que Gamaliel falou alguns versículos atrás, no capítulo 5 ainda. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Bom, a guerra começou. E não foi Deus o culpado. Vamos anotar no nosso diário? Bom, não tem promessa, não tem ordem, não tem princípio eterno aqui nesse trecho. Mas qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. E aqui
Tem muitas coisas, né? Talvez você seja alguém que está sendo acusado injustamente como Estevão, mas precisa manter firme a sua fé, sustentar a sua fé diante de uma multidão que julga você pelo simples fato de você ser de Deus. Bom, quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque o seu like evangeliza, uma pausa para um esclarecimento. Gente, é para anotar depois, né? Você está fazendo isso? Eu espero que sim, né? Coloque aí nos comentários. Jarles, quando acaba o vídeo aqui, eu vou anotar no meu caderno. Eu faço as anotações sim. Eu colho de Deus qual é a mensagem de Deus para mim, tá bom? Porque aqui a gente faz o estudo e essa parte que é sua. É sua. Você que já conhece o método e quem não conhece, está aqui na descrição desse vídeo. Tudo que você precisa para conhecer o método e comprar um livro que é bem baratinho, a Bíblia no meu dia a dia. Você vai ver que é com você essa parte. Eu não vou dizer para você qual é a mensagem de Deus para você. Porque Deus fala com você, fala comigo, fala com os outros irmãos e irmãs que estão também fazendo juntos esse estudo bíblico, mas cada um na sua realidade. Como pôr em prática na sua vida. Então, vamos fazer isso, tá bom? Vamos lutar para viver. Não se esqueça. E assim o seu diário vai ficando feito cada dia, né? Vai ficando ali anotado, vai ficando ali o registro do seu relacionamento com Deus. Gente, o diário espiritual, o método, a Bíblia no meu dia a dia não é outra coisa senão promover, através da palavra de Deus, essa intimidade com o Senhor. Então vamos fazer isso, tá bom? Combinado? Deixa aqui nos comentários como tem sido a sua experiência com o método, que na sua vida tem mudado, tá bom? Tem muita gente que passa por aqui, faz o estudo, mas não escreve em comentários. Eu gostaria muito de ler o seu comentário. Eu leio todos os comentários, sabia disso? Nem sempre consigo responder todos, mas eu leio todos os comentários. Eu quero muito ler o seu comentário também. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.